Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Fórum Sindical, programa que é uma parceria entre a revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro NF. Esse programa é semanal que vai ao ar uma vez por semana. A gente estava indo ao ar de quinta-feira, agora a gente passa a veicular o programa todas as sextas-feiras. Hoje, 31 de maio de 2019, day after do 30M, né, que foram as manifestações em defesa da educação que ocorreram em todo o Brasil nessa quinta-feira, dia 30. E como não podia deixar de ser, no programa de hoje a gente vai tentar discutir todo o impacto que essas manifestações tiveram ou possam ter aí para o próximo período. Né? Como todos da educação, né? A primeira aconteceu no dia 15 de maio, reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas em várias cidades de todo o Brasil, e a segunda ocorreu nessa quinta-feira, dia 30, e teve um tamanho bem expressivo, eu diria até que superou certas expectativas. Muitos acreditavam que não ia ser tão grande que nem a mobilização do dia 15, mas foi uma mobilização muito expressiva. Ocorreram protestos em pelo menos 129 cidades, em 26 estados, mais o Distrito Federal. Em alguns lugares foram manifestações realmente imensas. Por exemplo, em São Paulo foram mais de 150 mil pessoas, no Rio de Janeiro se contabilizou mais de 100 mil pessoas também. Teve manifestação em Salvador, que reuniu mais de 50 mil pessoas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, enfim, isso para falar só das capitais, né? Houveram manifestações também em cidades do interior, cidades com poucos habitantes, e mesmo assim, muitas escolas paralisaram, muitas universidades pararam as atividades, professores, estudantes, trabalhadores de várias categorias foram às ruas para protestar contra esses cortes de 30% destinados à educação que foram anunciados pelo governo de Jair Bolsonaro. Né? Ontem as manifestações tiveram um gostinho a mais aí, depois da declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em que ele afirma, ele colocou à disposição de pais e professores um canal de denúncia na ouvidoria do MEC para que as pessoas denunciassem professores que estivessem coagindo alunos a participar da manifestação. Né? Colocou como se expressar apoio a manifestações, funcionário público com professor, ele deu a entender que aquilo era proibido, atacando diretamente o direito de livre manifestação. Isso eu acho que despertou um pouco mais a ira das pessoas e muitos foram para a rua de birra mesmo, para confrontar esse tipo de declaração, e o que se viu ontem foi mais uma manifestação muito expressiva. Enfim, a ideia do programa hoje é a gente discutir como isso vai impactar nessa pauta da educação e em outras pautas também que vão ser reivindicadas no futuro, como a luta contra a reforma da Previdência, né? Bom, hoje a gente está aqui com o Tadeu Porto, diretor do Sindipetro NF. Fala, Ivan. Né? Tudo bem, Tadeu? Enfim, eu queria já começar abrindo com a sua avaliação. O que você achou das mobilizações de ontem? Você acha que tiveram a mesma força do dia 15? Enfim, quais foram as suas impressões? Você que está sempre acompanhando essas mobilizações populares. Oliva, primeiramente, boa noite a todos e todas que estão assistindo a gente, sextando com a gente. Eu já estou aí com minha caneca Lula livre na mão, mas não bebendo ainda. Espero que daqui a pouco a gente possa curtir um pouco essa sexta-feira. E também com um pouco de sabor de felicidade e vitória pelas manifestações de ontem. É claro que em comparação com as manifestações do 15 de maio, elas não foram tão grandes e não surpreenderam tanto. Aquela do 15 de maio foi realmente uma das manifestações mais bonitas que eu participei nesses últimos tempos, em que eu ando militando pela esquerda, pelo petróleo, pelo sindicalismo. Aquela do 15M foi lindíssimo, mas eu acho que o 30M traz pelo menos duas comparações muito interessantes aí. Primeiro, a comparação com as manifestações dos dias 26. Para mim, no meu entendimento, pelo menos nas cidades onde eu estou, onde eu participo, que é Campos, Macaé, o Norte Fluminense do Rio de Janeiro, e pela cidade do Rio de Janeiro, eu tive a impressão de que as manifestações do dia 30 foram expressivamente maiores que a do dia 26. E aí a gente sabe que saiu o núcleo duro do bolsonarismo às ruas e também um núcleo duro da esquerda acrescido de mais pessoas, que é de onde vem a outra comparação que eu penso, que é os atos que a gente teve
de defesa da presidenta Dilma em 2016, os atos que a gente teve contra a reforma trabalhista, contra os diversos ataques que o governo Temer colocou. A gente cansou de tentar fazer ato na Cinelândia, na Candelária, nos Arcos da Lapa, aí citando o Rio de Janeiro, que é onde a gente, no Norte Fluminense, milita e conhece muito bem, e a gente não conseguiu o tanto de pessoas que tinha ontem nas ruas. Então, a gente não está na crescente do 15M, mas certamente estamos numa crescente da conjuntura em termos de aquela questão, né, sempre dos um terço que a pessoa analisa, né, Ivan? Vamos dizer que tem um terço que é mais núcleo de direita, um terço que é núcleo de esquerda e um terço do país sendo disputado aí o tempo todo pela narrativa. Eu acho que esse um terço que pendeu para a direita aí no golpe de 2016 que a gente viveu com a eleição do Bolsonaro, apesar de a eleição ter sido uma fraude, ele é realmente um fenômeno social, a gente não pode negar isso. Agora parece que esse um terço começa a pender para a gente com o tanto de erro que o governo tem cometido. E aí, você achou que foi isso também, Ivan? Sim, eu tive essa impressão. Foi o que você falou. Não foi tão grande quanto o dia 15, mas a expectativa é justamente que não fosse mesmo. Eu acho que a expectativa é que fosse um pouco menor, que fosse dar uma desmobilizada. No entanto, eu acho que surpreendeu, né? Foi maior do que muita gente estava esperando. Não chegou a ser igual ao do dia 15, mas ainda assim foi maior do que a expectativa, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente estava acompanhando desde o princípio a concentração ali no Lago da Batata, e no começo era uma grande manifestação, mas nada muito expressivo. Quando começou, e a concentração começou por volta das 5 da tarde, né? Quando começou a dar umas 7h30, 8 horas, e a manifestação estava subindo a Avenida Rebouças, sentido a Avenida Paulista, que foi onde terminou a manifestação, começou a juntar muita gente, porque, pelo menos eu acredito, são pessoas que estavam saindo do trabalho, né? Acabou o expediente ali 7h30, então, quando foi 8 horas, a manifestação parece que dobrou de tamanho, né? Foi impressionante. Tem umas fotos aéreas que mostram que era uma manifestação massiva, que não dava para ver o fim, né? Enfim, outra coisa que eu queria discutir contigo, Tadeu, sobre essas manifestações ainda, que eu tive a impressão, através de entrevistas que a gente fez, também no Rio de Janeiro, a gente colheu depoimentos assim, a gente estava com um repórter ontem cobrindo o ato no Rio de Janeiro, né? E muitos colocaram o ato de ontem como uma espécie de esquenta para a paralisação geral do dia 14 de junho contra a reforma da Previdência, né? Então, muitos ali falando que estão protestando pela educação, mas que vai voltar às ruas no dia 14. Eu tive, pelo menos, a impressão de que está rolando agora uma convergência de pautas, finalmente. Os estudantes estão ligados na pauta da reforma da Previdência, os trabalhadores que deram apoio aos estudantes e foram às manifestações pela educação, parece que vão agora receber o apoio dos estudantes também lá no dia 14, nas manifestações contra a reforma da Previdência, né? Você pode ter essa percepção também? Você acha que já são coisas que estão começando a dialogar nas ruas? Não, totalmente, Ivan. Muito, mas muito mesmo. A gente costuma cantar unificou estudante junto com o trabalhador. Parece que os estudantes agora passaram o bastão para a gente, né? Agora a gente fala melhor que é do nosso lugar de fala, que é o trabalho, o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Fazer greve, Ivan, é uma das grandes ferramentas que nós temos. Eu digo que é fascinante, de certa maneira. É quando o trabalhador e a trabalhadora encontram a identidade dele, sabe? A gente teve um pouquinho desse gostinho na greve dos caminhoneiros, que a gente viu como que uma categoria, quando ela se junta, mesmo que por um curtíssimo período de tempo, como que ela consegue parar um país inteiro. Nós estamos falando do Brasil, que é aí 7ª, 8ª economia do mundo, saiu caindo depois do PT, eu não decorei mais, é igual o Galo quando cai de tabela, eu paro de ver o Brasileirão, né? Um país de dimensões continentais, então, tipo, qual recado que vai mandar para o mundo, né? Depende único exclusivamente da malha rodoviária, mas fato é que quando os caminhoneiros pensaram, olha, quem está com a mão no volante sou eu, quem abastece o caminhão sou eu, se não tiver gasolina, se não tiver eu dirigindo, não tem carga, se não tem carga, não tem economia girando. Simples assim. Como é com a gente petroleiro, que a gente sabe que se todas as categorias que trabalham numa plataforma de petróleo, numa refinaria, no terminal de tratamento de gás, todo mundo se parar, não tem gasolina no carro, não tem gás de cozinha, não tem nem banho aqui no Rio de Janeiro, que o chuveiro a gás não é
não é elétrico igual eu estou acostumado lá em Minas Gerais, quando eu morava lá. Então, Ivan, agora é a hora. E é certo que há uma convergência muito natural de pauta, inclusive, porque o ataque que os estudantes estão sofrendo é muito parecido, que sai igual ao ataque que a gente está sofrendo. Para citar um exemplo e passar para você, para a gente não alongar muito esse programa, é os royalties do petróleo para a educação. Quando nós tivemos em Brasília para poder discutir os petroleiros e petroleiras organizados através dos seus sindicatos, sua federação, que é a FUP, para poder colocar nossas impressões nos projetos, a gente colocava muito claro que o royalty tinha que ir para a educação, porque a educação é o futuro do país. Então, pelo menos nós, petroleiros, aí, temos uma relação muito umbilical com a educação no Brasil, desde a descoberta do pré-sal, porque a gente sabe que, no discurso muito correto do presidente Lula, que o pré-sal é o bilhete de ouro do país, justamente por isso. A gente ia pegar esse dinheiro, investir na educação, poder melhorar o acesso do nosso povo ao conhecimento, à arte, à cultura. Parte, na Câmara na época, parte isso também foi destinado para a saúde, 75% educação, 25% saúde, que é outro tema que também tira o sono dos brasileiros e brasileiras. Então é isso, a impressão que você teve é muito certa, Ivan. A convergência de pauta é muito natural, porque o ataque do governo é centrado nos setores progressistas e trabalhadores, estudantes, os mais pobres, os negros, LGBT, as mulheres podem ter certeza que estão do lado daqui, o lado que está apanhando desse governo. Sim, e inclusive você citou essa relação direta que há entre o setor do petróleo e educação, através da lei dos royalties e tudo mais. A gente tem um programa Fórum Sindical específico sobre isso, né? Inclusive, então, para quem nos assiste, se interessa, arquivos da Fórum do YouTube, clica lá no programa Fórum Sindical, tem um programa falando só sobre essa relação do setor do petróleo com educação. Agora, ainda nesse tema, Tadeu, falando dessa relação histórica que os petroleiros têm com a educação, ontem os petroleiros tiveram em peso nas manifestações, né? Os sindicatos filiados à FUP, o Sindipetro, enfim, eu queria que você falasse para a gente como que foi essa atuação do setor dos petroleiros ontem nessa mobilização do dia 30. Pois é, Ivan, como a nossa conjuntura está ruim para todo mundo, então vem ataques múltiplos de diversos lados, a Petrobras apresentou uma proposta de acordo coletivo para a gente que foi muito, mas muito aquém do que a gente esperava, inclusive querendo retirar direitos históricos que versam sobre a saúde, a segurança e o meio ambiente, por exemplo, que são coisas que nós não esperávamos numa Petrobras há 3, 4, 5 anos, quando a gente estava acostumado a fazer negociações mais republicanas com ela. Aproveitando esse momento de fazer assembleias, chamamos as nossas assembleias para começar no dia 30, então as grandes unidades da Petrobras fizeram a assembleia no dia 30, muito provavelmente pela parte da manhã, claro, depende da peculiaridade de cada local, e depois à tarde se juntaram para os atos. Então a gente faz o que a gente tem feito há muito tempo aqui, né, Ivan? Essa discussão de mostrar que a Petrobras ela não é um ator político isolado nessa luta política que o Brasil vive. Muito pelo contrário, ele é um dos atores, atrizes principal desse processo que a gente está vivendo, porque a Lava Jato praticamente utilizou a Petrobras ali como ringue para poder destruir o capital produtivo nacional. Então a gente sempre está fazendo essa discussão. A discussão que, por exemplo, o desmonte dos nossos direitos, que a gente conquistou a duras penas. Só abrindo um parênteses aqui, Ivan, a presidência da Petrobras teve coragem de escrever que a gente não pode ter mais aumento de salário, que a gente teve aumento de salário demais nos períodos dos governos Lula e Dilma. Pra você ver como é que o trabalhador sentir como é que é o drama do negócio. Mas, enfim, a gente utilizou isso, a gente sabe que o ataque dos nossos direitos é porque tem uma agenda muito maior por cima, que é essa agenda ultraconservadora, ultra neoliberal, que quer destruir os direitos enquanto há tempo. Esse pessoal quer fazer do Brasil um fim de feira para saquear o país, meter o pé daqui e deixar aqui o caos para a gente poder governar, tentar consertar de novo. E os petroleiros e petroleiras têm muito consciência disso, a gente faz o possível para fazer esse debate e aí a nossa luta acaba ficando grudadinha junto com a da educação. Sim, sim. E falando nesse desmonte, né, nesse estado, nesse governo com tendências não, governo totalmente conservador e neoliberal, né?
isso bate diretamente aí na questão da soberania nacional e no desmonte da Petrobras, né? Privatização, venda de ativos, venda de refinarias, isso tudo já está acontecendo, né? E agora, no final da semana passada, o ministro do STF, o Edson Fachin, ele concedeu uma liminar suspendendo a venda de ativos da Petrobras, inclusive o de refinarias, né? Isso estava previsto para depois dessa liminar do Fachin, estava previsto que o plenário do STF julgasse essa questão das privatizações nessa quinta-feira, mas acabou não entrando na pauta, e isso ainda está em aberto para ser julgado no STF. No entanto, tem essa liminar aí do Fachin, né? Como vocês receberam isso aí no setor dos petroleiros, Tadeu? Eu queria que você explicasse também para a população o que está em jogo aí, quando o Fachin suspende a venda de ativos, o que isso quer dizer na prática, e se você acha que isso vai vingar ou não, ou que de fato a porteira está aberta e o STF vai cassar essa decisão e abrir para venda mesmo de ativos, de refinarias, enfim. Queria que você explicasse. Cravar, né? É muito difícil. Eu vou te falar que de uma coisa eu não tenho dúvida, Ivan, que se a gente conseguir barrar, é óbvio que eu tenho esperança, é certamente por grande porção da nossa luta, da nossa resistência enquanto petroleiro, enquanto cidadão, porque o Brasil inteiro ele se mobiliza para discutir Petrobras, seja para falar mal, seja para falar bem. É óbvio que eu cravo aí sua pergunta, eu tento cravar no sentido de esperança mesmo, porque há muito trabalho mesmo feito dos petroleiros e petroleiras, da categoria petroleira para poder barrar essas vendas. Tanto milhares de mobilizações, greves de 48 horas, 72 horas, como fizemos ano passado, que é como a gente acredita que a luta deve ser feita verdadeiramente, que é o trabalhador e a trabalhadora usar a sua identidade para poder mandar o seu recado para a empresa. Lei de greve está aí para isso, a gente cumpre todos os requisitos para isso, para poder dar o recado. Mas é claro que também há discussão institucional e jurídica. Apesar da justiça ter nos decepcionado demais, inclusive o STF, que eu sempre assino embaixo aí na declaração do ex-presidente Lula, que falou que o STF brasileiro estava acovardado. Para mim foi uma das melhores análises de conjuntura que eu escutei dos últimos tempos. É só vazando mesmo, né? Quem discute uma verdade dessa. Ninguém tem coragem de sair falando uma coisa dessa. Mas a realidade é que o STF está acovardado, mas foi uma vitória nossa. A gente considera uma vitória porque a empresa que o Fachin efetivamente barrou a liminar é a TAG, que é uma das grandes responsáveis pela logística de gás no país. Nós que estudamos o mundo do petróleo, a gente fala aqui, o pessoal pode conferir na internet, a gente sabe que existe uma forte tendência de migração de matriz energética do óleo, da gasolina, do diesel para o gás, porque o gás é uma energia mais limpa e está acessível, teoricamente, tão quanto o óleo nos reservatórios de petróleo. Então existe um grande sentimento no mundo que vão jorrar muito dinheiro no mundo do gás, principalmente em países igual ao Brasil, que não tem uma estrutura tão grande ainda, apesar de ter um mercado muito promissor no que diz respeito a consumo de derivados. Quando o Brasil voltar a aquecer mesmo, pela nossa malha, nós vamos consumir derivado igual maluco. Foi assim que aconteceu no boom que deu para a gente autoeficiência em 2007 e tirou da gente 4 anos depois, mesmo a gente aumentando a nossa produção. Então é extremamente importante o que o Fachin fez. Eu adiciono também uma outra liminar do Lewandowski, de uma DIN, que é a provocação do Comitê das Estatais em Brasília, o qual a FUP, que eu faço parte, também faz parte do comitê, que não permite a Petrobras vender ativos dela sem passar pelo legislativo. E para finalizar, Ivan, venda de ativo é marketing, né? É privatização mesmo. Eles estão querendo pegar, cara, igual pegaram a NTS, a Nova Transportadora Sudeste, que era uma das subsidiárias da Petrobras, também empresa de logística de gás, que cuida de diversos dutos pelo país, e aí, claro, na região sudeste, por isso o nome. A Petrobras vendeu para um fundo de investimento, Brookfield, do Canadá, sabe? O que essa galera entende de gás, velho? É óbvio que esse pessoal tá vindo aqui comprar na baixa para vender na alta. Aí vai vender na alta para quem? Com qual compromisso com o país? Então, o que eles estão fazendo realmente, eu vou repetir aqui,
é terra arrasada, fazer o país virar um fim de feira para saquear o país e meter o pé daqui. E a gente não pode deixar isso acontecer. Sim, legal, Tadeu. Uma última pergunta, que eu acho que a gente tem uns últimos 5 minutinhos aí, que tem a ver ainda, você falou dessa relação, dessa luta dos trabalhadores na rua e também dessa discussão mais institucional, que passa pelo STF, pelo Congresso, etc. E falando em Congresso, na quarta-feira foi lançada na Câmara a Frente Parlamentar Mista de Defesa da Petrobras, né? Uma frente que está reunindo centenas de deputados e senadores para discutir justamente essa pauta da privatização da Petrobras, né? Como você enxerga esse tipo de iniciativa no Congresso? Você enxerga como positivo? Você acha que vai ter um peso nessa discussão para barrar a venda da Petrobras de vez? Certamente, muito. Eu tive na Assembleia Legislativa de Minas Gerais semana passada, nós tivemos nossa plenária lá, conversei pessoalmente com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta atual da CUT Minas, grande quadro de Minas Gerais, com o deputado Rogério Correia, aquele que vive pegando o pé da Aécio, fantástico, muito bom, ele tem abraçado muito essa causa do petróleo. A gente sabe, Ivan, que cada voz que se somar para a gente é importante. As vozes que têm peso institucional ganham importância um pouco maior na luta institucional. Mas a luta que a gente acredita mesmo, só para deixar claro de novo, é a luta do dia a dia, a luta das ruas, é a gente organizar os trabalhadores, ir para a base e fazer o trabalhador ter a sua voz valer a pena, através das medidas que forem necessárias e possíveis pela conjuntura. Mas a luta institucional também é muito importante. Essa frente parlamentar, por exemplo, foi montada com a ajuda forte da FUP, que é a federação que eu faço parte. O Zé Maria, que é o nosso coordenador, teve lá, fez um discurso muito bom. O David Bacelar, ex-conselheiro da Petrobras, que é nosso diretor jurídico, teve lá também, fez outro discurso muito bom. Teve mais de 30 petroleiros e petroleiras lá no lançamento, diversos deputados e deputadas. Essa frente parlamentar é mais uma frente que nós estamos utilizando para poder defender e resistir à nossa empresa. Quando a categoria se organiza, Ivan, como a categoria dos petroleiros e petroleiras é organizada, como é diversas no país, diga-se de passagem, bancários, metalúrgicos, mas aqueles que mantêm a tradição do novo sindicalismo, que sabe fazer um sindicalismo que agrega, não assistencialista e que faz a luta de verdade mesmo, nós tentamos atuar em diversas frentes porque a gente tem a força da nossa categoria. Sem os petroleiros e petroleiras mobilizados como sempre estão, como estão agora, rejeitando a proposta da Petrobras de maneira massiva, a gente não consegue sequer ter diálogo, por exemplo, no gabinete do Fachin ou no Lewandowski ou qualquer gabinete de deputado ou deputada que a gente procura para poder mostrar os nossos números. Sim, beleza? Sim. Legal. Bom, a gente já está chegando ao fim do nosso tempo, né? Vamos encerrando por aqui, mas fica aí o recado para quem nos assiste, né? A próxima mobilização popular, que certamente os petroleiros vão estar presentes, essa greve geral aí do dia 14 de junho, contra a reforma da Previdência. Os estudantes vão chegar junto também, já prometeram apoio a essa manifestação, assim como os trabalhadores apoiaram agora a mobilização dos estudantes. A gente segue acompanhando tudo aqui na Fórum, trazendo essas notícias do setor do petróleo também junto com o Sindipetro, e a gente volta então na semana que vem com mais um Fórum Sindical. Valeu, Tadeu. Obrigado. Valeu, Ivan. Um grande abraço a todos e todas que assistiu a gente aí e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.